Bom, vou contar uma historinha aqui para você. De quando eu comecei, como a gente começava naquela época, a gente começava olhando as bandas de garagem. Eu lembro que tinha uma garagem na frente à minha casa, então tinha um buraquinho, a gente olhava e eu ficava vendo o pessoal tocar, o baterista fazer um ritmo, eu ia lá, montava uma bateria de panela e tentava reproduzir. Ok, era mais ou menos assim. E de repente eu já estava tocando na igreja, eu tocava na missa da igreja católica. E aí tocava aqueles ritmos que eu via lá no buraquinho lá da garagem, aqueles ritmos que eu vi o baterista tocando, que eu tinha aprendido ali em casa, eu utilizava para tocar na igreja. E aí, a partir daquele momento que a gente já estava tocando, que eu já estava tocando na igreja, eu já sentia, poxa, esse instrumento eu vou carregar para o resto da vida. Nada vai fazer com que eu desanime de tocar. Daqui para frente agora, vamos lá. E aí vinham as bandas, né, que tocava, fazia baile, e aniversário da cidade, o pessoal contratava bandas, aí já logicamente músicos de um nível mais alto, músicos mais experientes. A gente assistia passagem de som dessas bandas, a gente assistia e ficava louco, né, ficava olhando o baterista tocar, e dali a gente falava, poxa, existe um nível a mais, olha que legal isso aqui que ele está fazendo e tal. E a gente ia depois pesquisar um pouquinho sobre aquilo, perguntar, poxa, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo? Ou então a gente ficava um tempo com essa dúvida. Eu me lembro de um baterista, que eu esperei. Falei, poxa, uma vez eu vi um baterista tocando e vi ele fazendo algo diferente. Esperei essa banda voltar na minha cidade para conversar com o baterista para tirar uma informação. Era muito gradativo. E de repente, você fala, poxa, isso aí eu já aprendi. Agora eu preciso dar um salto, preciso... Aí eu comecei a comprar as videoaulas, né? Tudo mais. Aí descobri um outro mundo. E aí, depois de estudar essas videoaulas, a gente olhava para trás e falava, poxa, mas aquilo que aquele baterista me ensinou não era algo assim também de outro mundo. Né? Ele falava, poxa, mas a gente achava que era uma coisa do outro mundo, mas não é também assim. Por que que isso acontecia? Porque a gente ia degrau por degrau, e quando a gente estava num nível um pouquinho maior, a gente tinha noção de que a gente sabia muito pouco lá atrás. Por quê? Porque o que a gente achava uma coisa do outro mundo, na verdade não era. Onde eu quero chegar com isso? Talvez se fosse nos dias de hoje, talvez eu teria desanimado. Porque hoje o cara, ele começa a tocar, ele já vai no YouTube, ele já vê um cara alienígena tocando. E aí ele fala, não dá. Naquela época a gente não tinha essa consciência. Quando eu estava tocando na igreja, eu achava que eu já era um baterista de verdade, né? E aí eu vi um cara básico tocando numa banda de baile, eu achava que era uma coisa extraordinária. E sim, o cara era um bom músico, porém, não tinha nada de extraordinário. É que, na verdade, quando eu estava lá no início, eu tinha um conhecimento muito básico. Mas isso não me fez desanimar. Por quê? O próximo passo estava ao meu alcance. Aquele baterista de baile que eu estava vendo era algo que não era surreal, mas que estava um nível acima do meu. Depois eu vim a saber que aquilo não era nada demais. É porque eu tive contato com aquilo quando eu estava bem no início. Hoje em dia, a galera não tem esse degrauzinho. Hoje o cara começa a tocar, ele vai no YouTube, ele já vê um cara de altíssimo nível tocando. E aí ele desanima. Ele acha que se ele não estiver tocando daquela maneira, ele não serve para acompanhar uma música básica. E aí o cara desanima. Naquela época, como não tinha internet, não tinha nada, a gente trabalhava bem o alicerce. A gente aprendia ritmos muito básicos e ficava um bom tempo tocando só aquilo. Depois a gente via um baterista de baile tocando, a gente queria alcançar aquele nível e a gente ficava um bom tempo só naquilo. De repente você já era um baterista de baile, com uma boa bagagem, com um bom alicerce. E aí depois você, com o passar dos anos, você ia tendo contato com coisas mais complexas, com discos, CDs, né, de músicas mais elaboradas. E aí a gente tentava chegar ali, naquele nível. Agora, você já pensou um iniciante já começar assistindo um negócio que é muito surreal?
Por isso que eu tenho notado que muitos bateristas jovens estão desanimando de tocar, o que é uma grande bobeira. Por quê? Eu sempre digo, é possível você tocar, mesmo tocando de forma muito básica, em alto nível. É possível você tocar em alto nível. Você começou a tocar, vai lá ouvir o Ringo Starr, que é uma aula de criatividade. Vai ouvir a música dos Beatles, que era um baterista simples, porém muito criativo, e está super no seu alcance. Isso tenho certeza que vai te estimular ao invés de fazer desanimar. Eu sempre dou essa dica. Tá no início, não se impressione com coisas que você está vendo na internet. Tocar música é muito diferente de pirotecnia, de malabarismos e de muita nota. Tocar música é outra coisa. Então não se impressione com bateristas virtuosos. Comece degrauzinho por degrauzinho. Assim como a gente começava naquela época e não desanimava, porque a gente não via coisas extraordinárias para fazer comparações. Então, o mais importante, aprenda a ser musical e aprenda a respeitar degrau por degrau e use a música como uma terapia, como algo bom, como algo que vai fazer você se relaxar e se divertir. Essa é a minha história e a minha dica de hoje. Um abraço!